Oi, hoje eu vim lá da Índia contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Ela está escrita nesse livro aqui, que se chama O Homem que Calculava. Quem escreveu foi o Malba-Tahan, que apesar de ter esse nome, parece indiano, ele era brasileiro sim, mas como ele gostava muito da Índia, escreveu diversas histórias sobre a Índia e a de hoje é uma delas. A história de hoje acontece na Índia, num lugar chamado Taligana. Taligana era um lugar onde havia um rei muito forte e poderoso chamado Rei Yadava, que era um rei muito bondoso. Porém, ele andava muito triste, cabisbaixo com a morte do seu filho, o príncipe, que havia morrido na guerra há bem pouco tempo. Todo o povo de Taligana também andava triste com a partida do príncipe. Acontece que um homem, um jovem, que vivia lá em Taligana, muito inteligente, chamado Lahor Sessa, resolveu alegrar a vida do rei. Ele iria criar um jogo que ia distrair o rei, e o rei ia esquecer um pouco dos seus problemas. Então, o jovem Lahor Sessa criou o jogo de xadrez e foi até o rei para mostrar o seu novo invento. Chegando lá, disse que gostaria de dar um presente ao rei Yadava. Levado à presença do rei, ele mostrou um tabuleiro bem grande, cheio de quadradinhos. Eram 64 quadradinhos brancos e pretos, um ao lado do outro. E em cima do tabuleiro, dois grandes exércitos, o das pedras brancas e o das pedras pretas, que guerreavam entre si. Cada uma dessas pedras tinha uma função, como um exército. Os peões eram as peças da frente, que iam como soldados que protegiam todo o exército. Nas laterais haviam as torres. As torres eram como as fortalezas que protegiam a tudo e a todos. Ao lado dela, os cavalos, que funcionavam como a cavalaria, que poderiam pular por cima das outras peças. Ao lado deles, os bispos, que eram como se fossem os conselheiros do rei. E bem ao centro do tabuleiro, as duas peças mais importantes, a rainha e o rei. A rainha era muito poderosa, podia vários movimentos diferentes no tabuleiro. E Lahor Sessa explicou ao rei que a rainha era poderosa porque ela simbolizava todo o povo e todo o patriotismo do povo, que faria de tudo para proteger o rei. Ao lado dele, o rei, que no jogo parecia até ser uma peça meio fraca, mas que na verdade era a mais importante de todas, já que se o outro exército capturasse o rei, o jogo terminava e era xeque-mate. Assim, o rei Yadava jogava xadrez todos os dias. Jogava com os seus conselheiros, jogava com os seus ministros, jogava com o próprio Lahor Sessa e todos os dias ia gostando mais e mais do jogo, se alegrando mais e esquecendo um pouco a sua depressão. Lahor Sessa estava feliz da vida, que percebeu que o rei havia gostado muito do jogo e estava se esquecendo um pouco das tristezas da vida. Então, um dia depois de aprender todos os movimentos do xadrez, o rei Yadava disse: Sessa, eu gostei muito do seu presente, fico-lhe muito grato. Mas agora quero que você me peça qualquer coisa que eu lhe darei. Um castelo, dinheiro, poder, o que você quiser eu lhe darei. Lahor Sessa disse para o rei: Não, rei, não precisa. Eu inventei esse jogo para alegrar você. E eu vejo que você está muito alegre, rei Yadava. Então, o meu objetivo foi cumprido, não preciso de nada não. Mas o rei não aceitou essa resposta não. Disse: Sessa, por favor, peça alguma coisa, eu quero lhe dar alguma coisa em troca. Peça, Sessa, peça qualquer coisa. Então, Lahor Sessa resolveu fazer um pedido. Era um pedido um pouco diferente. Lahor Sessa disse que queria grãos de trigo. O rei achou aquilo muito estranho e disse: grãos de trigo? Que pedido é esse? Um rapaz tão inteligente que criou um jogo tão bacana como esse, fazer um pedido tão sem graça. Grãos de trigo. Tá bom, Sessa, então tá. Eu vou mandar vir aí umas 3 sacas de grãos de trigo e você leva e fica tudo certo, tudo bem? O Sessa disse: não,
eu quero o seguinte. Para a primeira casa do tabuleiro, eu quero 1 grão de trigo. Para a segunda, eu quero o dobro, ou seja, 2 grãos. Para a próxima casa, eu quero o dobro da anterior, ou seja, 1, 2, 3, 4 grãos. E para a próxima, o dobro da anterior, ou seja, 8, 6, 7, 8 grãos de trigo. E para a próxima, o dobro e assim por diante até completar as 64 casas do tabuleiro. O rei achou aquilo muito esquisito e disse: acho que uns 3, 4 sacos de grão dá certo, né? Vou mandar buscar para você, Cessa, e você leva, tá? O Lahur Sessa disse: não, eu quero o número exato de grãos que der essa conta aqui. O rei ficou pensando que conta difícil, né? Já sei, vou chamar os matemáticos, eles haverão de saber fazer essa conta. Vieram todos os matemáticos do reino e calcularam. Então disseram para o rei: rei, você prometeu esse número de grãos? O rei disse: claro que prometi, eu sou muito poderoso, consigo qualquer coisa, pode dar este número aí que vocês calcularam. Então os matemáticos disseram: rei, o número é enorme, é gigantesco. Então disseram para o rei o número, é esse número que aparece aqui, ó, 18 quintilhões, 443 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos, rei! O rei ficou um pouco assustado e disse: será que 3, 4 sacos não dá mesmo? E os matemáticos disseram: não, se a gente for juntar todos esses grãos numa montanha, a montanha vai ser 100 vezes mais alta que a maior montanha do mundo. O rei ficou um pouco assustado e disse: já sei, mande todo mundo na Índia só plantar trigo até a gente terminar de pagar nossa dívida com Cessa. Isso vai dar certo em 1 ano, tenho certeza que se toda a Índia plantar trigo, a gente paga ele rapidinho. E os matemáticos disseram: não, rei, se todo o planeta Terra parar de plantar tudo e começar a plantar somente trigo, nós vamos levar 450 séculos para colher todo esse grão. O rei ficou assustadíssimo, percebeu que não ia conseguir pagar o Lahur Sessa com todos esses grãos de trigo. Mas teve uma ideia, disse: já sei, matemáticos, façam aí o cálculo e vamos pagar ele em dinheiro. Esquece essa coisa de trigo, vamos pagar ele em dinheiro. Eu sou um rei muito poderoso, com certeza vou ter esse dinheiro. E os matemáticos fizeram a conta e disseram: rei, se você for pagar tudo em dinheiro, vai dar 855 trilhões de libras. É tanto dinheiro, mas é tanto dinheiro que se você der todo o seu reino para o Lahur Sessa e passar a viver como um mendigo, ainda vai ficar devendo para ele. O rei ficou apavorado porque percebeu que não ia conseguir cumprir a sua promessa. Chamou o Lahur Sessa e disse que não ia conseguir cumprir, que não ia conseguir lhe pagar com grãos de trigo conforme o Lahur pediu. Ainda bem que o Sessa era um cara bem legal e disse: rei, deixa pra lá, esquece essa dívida. Eu não quero mais os grãos de trigo não, mas eu quero que você aprenda uma lição, que você nunca mais prometa algo sem saber se vai poder cumprir. O rei achou aquela lição tão importante que chamou o Sessa para ser o seu empregado, o seu mais importante conselheiro do reino. E assim, Lahur Sessa viveu como o mais importante conselheiro do rei Yadava e viveu feliz naquele reino, junto com todo o povo. Se você gostou da história de hoje, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gosta de matemática e comenta também se você sabe jogar xadrez. A gente se encontra numa próxima. Até mais!